Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Apoio: KL Parafusos, Farmácias Popular e Nipan Alimentos. Produção executiva: Ailton Gomes, Batista Carvalho e Zezé Lima. Direção: Batista Carvalho. Imagem aérea de Praça Noturna. Documentário. Título: Praça Matriz e suas tribos. Trem sobre viaduto. Chegando na estação, passageiros saem por acesso subterrâneo. Praça Henrique Mendes, centro de Maracanaú. Igreja Matriz, noite. Fiéis saindo ao término da missa. Praça Noite. Restaurantes e vendedores ambulantes. Em 2024, o IBGE estima que Maracanaú possua mais de 240 mil habitantes. Sara Mendes, artesã e agente cultural, em primeiro plano, com o chafariz da praça ao fundo, noite. Eu tenho uma alegria enorme de trabalhar aqui, né, nessa praça, porque faz parte da minha infância. Uma coisa que nunca sai da minha memória é quando o trem chegava, tinha uma rampa bem legal, bem larga, né? E aquela galera toda, tudo cheio de sacola, vindo do centro, com várias coisas, galera vindo do trabalho. Crianças brincando no chafariz. Praça Noite, dias atuais. Francisco Torcápio, médico veterinário, está à sombra de uma árvore com Lagoa de Maracanaú ao fundo. A referência dos encontros nossos da adolescência na pracinha da Praça da Matriz, que hoje é ali na praça do metrô. Professora historiadora, senhora Fátima do Vale, em um longo corredor azul, na escola onde trabalha com cartazes nas paredes. Eu sou a professora Maria de Fátima Menezes do Vale. Nasci e me criei aqui em Maracanaú. Doutor Dorico Moraes, médico e professor da Universidade Federal do Ceará, sentado em seu escritório com estante de livros e quadros em segundo plano. Eu não sou natural de Maracanaú, mas tenho assim fortes ligações com Maracanaú, em função do meu pai, que era diretor da Colônia Antão Justa, né? Irã Lopes, professor aposentado, sentado em cadeira de balanço com plantas dos jardins em segundo plano, noite. Marcou muito, né, a época da gente. O Maracanaú antigo era considerado interior. Nessa época que a gente ia para lá, eu me lembro bem da igreja, né, que antes da missa, né, ficavam várias famílias ali, os jovens e tudo, esperando que tocasse o sino, né, porque tinham 3 chamadas de sino e tal. Na última, todo mundo entrava na igreja, né? Henrique Avelar, professor da APAI Maranguape, sentado em cadeira de balanço na varanda de sua casa, com imagens de santo e anjos católicos ao fundo, em segundo plano. Dia. Fui criado em Fortaleza, já vim para cá, estava encerrando a minha juventude. A minha perspectiva, nós chegamos aqui na década de 80, especificamente em 85. Senhor Douglas Rodrigues, fundador da rádio comunitária A Voz da Liberdade. Ao seu lado, um amigo com camisa do time do Ceará branca, ambos sentados em cadeiras de balanço à sombra de uma árvore, em meio a uma praça, com pessoas passando ao fundo em segundo plano. Eu cheguei realmente bem na época da efervescência do movimento estudantil. Os estudantes lá se reuniam para trocar ideias e também fazer política, né? Skatista fazendo manobra radical. Pedro Henrique, 46 anos, em pé com rampa de skate em segundo plano. Natural de Messejana, mas resido em Maracanaú desde 84. E foi em Maracanaú que começou minha vida como skatista também. Fernanda Oliveira, artesã e moradora do Conjunto Gereissati, sentada em seu ateliê, com artesanatos em segundo plano ao fundo. Sou de Fortaleza, vim para Maracanaú em meados de 92, 93, passei o resto da minha adolescência aqui. Danildo Dantas, motorista e morador do Conjunto Gereissati, encostado em uma árvore com açude e vegetação em segundo plano.
se a gente não puder dizer diariamente, mas eu acredito que pelo menos no fim de semana era apinhada de gente. Aos domingos tinha missa. Aí a praça lotava. Carneirinho, primeiro punk de Maracanaú, ao sol, com açude e Serra da Pacatuba ao fundo. Aí a curtição era ali, nós descia para ali, aí dali a concentração, atrás das meninas, para descer. Aí onde tinha festa, nós íamos. Tinha festa na Paiuçara, festa no Maranguape. Tinha a turma do circuito, né, lá no Gustavo Barroso. A época das paqueras, né, cara? A gente via aquelas meninas todas arrumadinhas, todas ajeitadinhas, andando na praça, 4, 5 de mãos dadas assim, sabe? Um entrelaçava o braço na outra, andava de 4 assim. E a gente, rapaz, também andava e circulava, e tinha rolava as paqueras, né? Margarete Rose, professora e ex-militante do movimento estudantil, sentada em um pátio com crianças e adultos ao fundo, noite. E a gente tinha aquela ansiedade, né? Quando terminar a missa, a gente ficava ali na praça, se reunia. Umas 9 horas da noite, mais ou menos, a gente vinha para o Sumersom. Mas primeiro tinha que passar pela praça. E lá continuava, rodando, olhando um para o outro, esperando, né, que ele chamasse para dançar, porque naquela época as mulheres não chamavam para dançar, né? Tinha só um dia no ano que tinha a festa da cebola. Não tinha uma coisa mais gostosa para nós, salutar, quando a gente estava lá numa festa e as meninas queriam chamar a gente. Ainda colocava assim, tipo uma fita. Então aquilo ali era chamando a gente para dançar. Ora, se na época já era difícil outra menina dançar com a gente, imagine elas nos chamando. Isso para nós era um verdadeiro achado, né? Eu não saía, meu pai não deixava eu ir para festa. Eu nem andava, meu neto dizia assim, vovó, só não quer andar na minha bicicleta não, meu filho, foi a cor que eu não aprendi na minha vida. Porque meu pai não deixava, porque dizia que era cor de homem. Ir para festa, nem sonhar. Eu nem sonhar ir para a festa dessa cebola. E alguns também aproveitavam, né, para se vingar daquele fora que ele tinha levado. E aí a gente ficava naquela expectativa se o rapaz ia dar o fora na menina. E dali saiu muito casamento, viu? Saíram muito casamento dali. Professor e historiador Ailton Gomes, sob o sol, com a Igreja Matriz ao fundo. Aqui a Praça Matriz, ela já teve vários nomes. Certo? Ela foi chamada de Praça da Igreja, Praça da Estação, por conta da estação que foi criada aqui. Mas um dia ela foi batizada, primeiramente, com o nome de Praça Henrique Mendes. Henrique Mendes era um senhor que morava aqui mesmo, em frente à praça, e ele era uma pessoa muito bem conceituada, inclusive ele foi pai de uma professora da primeira escola daqui, a Escola Reunida de Maracanaú, e também pai de um rapaz que começou a fazer os primeiros transportes Maracanã-Fortaleza, chamado de misto, que era um caminhão que associava a transporte de carga e transporte de passageiro. Passou por várias reformas, inicialmente aqui isso era só um areial, como a gente vê em fotos de 1919, a foto mesmo da construção da igreja em 1879, que a gente vê uma foto da igreja ainda com os andaimes, você vê que ao redor era tudo mato. Foto do padre José Holanda do Vale, homem branco, cabelos penteados de lado, usando óculos de grau, década de 40. Meu tio, padre José Holanda do Vale, foi o primeiro vigário dessa paróquia. O primeiro centro cívico de Maracanaú foi o padre José do Vale que criou. Depois veio a União dos Estudantes de Maracanaú, baseado nisso aí. Era um movimento muito forte. Epitácio Cardoso, carteiro aposentado e ex-militante do movimento estudantil, está em pé sob a sombra de uma árvore com Lagoa de Maracanaú ao fundo. A União dos Estudantes de Maracanaú foi criada na época do prefeito Almir Dutra, ex-prefeito, né? Almir Dutra, Raimundinho Travasso, aí Torcap, eu acho também que passou, Paulo Alexandre, aquela turma toda, né? Que são mais velhos do que eu, que são da idade dos meus irmãos mais velhos. Começou a surgir os conjuntos nessa época, e eu conheci o Nisto, também que participou,
da minha gestão. Dr. Nistro Bastos, advogado aposentado e ex-militante do movimento estudantil, ao lado do amigo Douglas Rodrigues. Voz do Estudante, que era a nossa chapa, que depois veio a ser a Voz da Liberdade, que era a rádio comunitária aqui do Douglas. Nós conseguimos eleger, naquela época, o primeiro carteiro de Maracanaú, que é o Epitácio, como presidente da UEM. Nós convocávamos os estudantes para a praça, para poder fazer uma assembleia. Né? Convocar uma assembleia, porque nos colégios não aceitava a gente fazia a campanha. A gente entrava em classe, dava um tempozinho que fazia aquela campanha, cada chapa tinha os seus direitos, né? Tivemos várias conquistas, dentre elas a volta da meia passagem dos estudantes de Maracanã para Fortaleza, que a meia passagem era cara de ônibus, né? E as novas lideranças que chegaram em Maracanaú, né, nesse conjunto. Industrial, Caracuzinho, Novo Oriente, Gereissati 1, 2, 3, no Maracanaú, vai chegando várias cabeças, vários estudantes, alguns universitários já na época, né? Os estudantes começaram a se reunir, reivindicar os seus direitos, educação de qualidade, a merenda escolar. Imagem aérea de Maracanaú, década de 40. A emancipação de Maracanaú, que foi na época, eu achei os homens muito engajados, mas também tem as mulheres também. A questão da emancipação de Maracanaú, ela é machista. Porque nós mulheres trabalhamos. Se as mulheres de Maracanaú tivessem ficado de braço cruzado e acabou, e ninguém ficou. Foi todo mundo para a rua. Tinha o clube de mães aqui, o clube de mães foi atuante, que era a dona Paulina, era a Tereza Marinho, era a Leda, era a dona Margarida, era a Clarice, era a Lígia. Rapaz, todo mundo trabalhando. E isso aí esqueceu totalmente. É como se ninguém tivesse trabalhado. Foi uma festa terrível ali em frente à casa do Juvenal, da mãe do Juvenal, do bar. Ali, todo mundo esperando ali o resultado do sim, né? Porque o primeiro não passou, não deu coro, o segundo deu. Rapaz, foi um grito só. Todo mundo. Tinha uma faixa de umas 500, 400, 500 pessoas, eu acho. Foi um grito só quando passou o sim, né? Que foi o coro que deu para nós se emancipar de Maranguape e nós passarmos a ser cidade. Reginaldo Ferreira, ex-atleta de futsal, anos 80, em pé na Praça Matriz, com Rua Antiga João Boé ao fundo. Quando Maracanaú foi se desenvolvendo como cidade, foi criada a primeira quadra. Rapazes treinando em quadra de vôlei. Dadá do vôlei, funcionário público, em pé na lateral da quadra, com a equipe treinando ao fundo. Estou aqui como professor voluntário. Falar de esporte é falar do meu esporte, o esporte que eu gosto, que é o voleibol, onde na Praça do Maracanaú tinha uma arena, um templo do esporte, que era a quadra. Essésio Soares, professor de inglês e ex-atleta de vôlei, em pé na lateral da quadra, com a equipe da Limave treinando ao fundo. E a praça era bem dividida, a gente dividia um pouquinho com o pessoal do futsal, essa praça, mas era muito conhecida pelo vôlei. Geralmente a maioria eram trabalhadores, né? Trabalhadores das indústrias, pegavam o trem, descia na estação, estava ali, vamos. Muitas vezes o treino começava às 10 e pouco, mas aí a gente foi começando a sentir como o voleibol era bacana. E como naquela época, né, o Brasil já estava se destacando como uma grande equipe, ele começou a ser muito incentivado. Então a gente começou a se animar e a gente começou a fazer bons times. A gente começou a fazer, fomos para o Interbairro. Depois do Interbairro a gente começou a formar a seleção do Maracanaú. Logo depois o feminino também se animou, apareceu na pracinha. Adriana Sena, instrutora Projeto Limave, em pé na lateral da quadra, com a equipe treinando ao fundo. Eu lembro da Naide, eu lembro da Loura, lembro da Mônica Dutra, a Silvinha, que era levantadora, a Antônia de Maria, a Zélia. Eu não sei, pela praça, que virava um grande atrativo, por causa da estação do trem, que acabava trazendo todo mundo. E já estou nesse esporte aqui no município há mais de 31 anos, há mais de 30 anos, na verdade. Rapazes treinando Projeto Limave. Júnior Chaid, coordenador e instrutor da Limave, em pé na lateral da quadra, com a equipe treinando ao fundo. A gente
gente vem fazendo um trabalho com as categorias de base, categoria sub-17, sub-19, 21 e 23 e categoria adulto. Foto da seleção masculina de vôlei de Maracanaú. O time era muito respeitado. Skatista faz manobra radical em pista de skate. Clécio Paixão, instrutor de skate, sentado na bike com pista de skate ao fundo, sob o sol. A gente não tinha pista de skate. Hoje a gente tem várias pistas de skate em vários bairros. Mas quando começou o esporte aqui na nossa cidade, era na Praça do Maracanaú. Do Henrique, do Jaime Júnior Pro. Oh, você não quer ver você aqui, não quero ver você ali, não quero ver você acolá. Eu falei, não posso andar na praça, mas não. Isso foi acontecendo com o maior cuidado dele, até que uma certa vez eu fui assistir um jogo no Maracanã no campo aí, de tanto todo domingo eu gostar também de futebol e lá assistir, eu fiz amizade assim com o seu Anacleto. Rapaz, faz aquele dia que ele começou a conversar, ficamos assim meio amigo, meio brother naquele tempo. Ele ficou todo domingo que o seu Anacleto me chamava na praça, quando eu chegava, o seu Anacleto me chamava e dizia, ô Mildinho, vem cá, cabeludo. Ó, tu pode andar aqui, ali, acolá, só não pode acolá. Ó, tá melhorando, já posso dar em 3 cantos da praça. E onde a gente chegava, a gente dava show mesmo naquela época. Maravilhoso. Década de finalzinho de 80 para 90. Foi uma época muito forte. Tanto da galera dos esportes radicais, como da galera mais antiga do rock and roll também, que o rock and roll aqui sempre foi forte também. Né? Vários bairros que faziam eventos, juntava o skate, bike, com as bandinhas de rock, a nossa industrial, manobras radicais de skate. Danildo Dantas. A gente sempre vai ter em mente aquela primeira praça de Maracanaú, que, no meu entender, foi a mais bonita de todas, com aquele tom amarelado e aquela quadra de vôlei bem no centro, que reunia, como o título veio bem a calhar e é bastante conivente, todas as tribos, cara. Tava todo mundo ali. Tela escurece. Imagem dos personagens durante pré-estreia do filme em teatro. Encerramento. Se abraçar, se une pra esquecer. Feliz aniversário para mim ou pra você. Logomarca dos patrocinadores. Fim.